Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem e independente religião mundial. Falando de religião, obviamente vamos falar sobre Deus, mas de que é que falamos quando falamos da existência de Deus? Esse é o tema do programa de hoje e para isso convidamos Marco Oliveira, da comunidade Bahá'í de Portugal. Olá Marco, muito obrigado por estares connosco. Obrigado. De facto, a maioria dos povos do mundo diz que acredita na existência de Deus, que há um ente supremo, que há algo, pelo menos uma energia. Mas quando um Bahá'í diz que acredita em Deus, o que é que isto quer dizer exatamente? Quando um Bahá'í diz que acredita em Deus, ele está a afirmar a sua crença num Criador transcendente, omnipotente e infinito. É algo que está para lá da nossa compreensão, pela própria definição. E, portanto, nós não podemos compreender o que é Deus na sua essência e na sua totalidade. Eu costumo fazer a analogia com um autor que escreve romances. As personagens do romance são criação do autor. O espaço onde essas personagens se movimentam também são criação do autor. Podemos dizer até que essas personagens de alguma forma refletem o autor, ou aqueles espaços que ele criou reflete qualquer coisa do autor. Criados à sua imagem. Exatamente. Mas o autor não está dentro do livro. E, portanto, as personagens do livro nunca seriam capazes de compreender o autor na sua totalidade. E, portanto, Deus está para lá da nossa compreensão. Mas então, isso, tentando perceber, quer dizer que todos nós, os milhões e milhões de habitantes do planeta, somos pequenos deuses que criamos os nossos livros, digamos? Não somos pequenos deuses, apesar disso ser uma ideia agradável para muitas pessoas. Mas nós temos uma característica que nos distingue de todas as outras criaturas, que é a nossa racionalidade. É com a nossa racionalidade que nós tentamos entender como funciona a natureza, que nós tentamos interpretar a natureza. É com a nossa racionalidade que nós procuramos respostas a questões como: porquê é que estamos aqui? O que é que estamos aqui a fazer? Como é que chegamos aqui? E é também com a nossa racionalidade que nós podemos chegar a um conceito de Deus transcendente, omnipotente e infinito. E acrescentar aqui aí a distinção entre religião e misticismo. São coisas bastante diferentes. Dá para todo um outro programa. Exatamente. Tu já referiste algumas vezes um Deus omnipotente, ou seja, que está em todo lado, que vê tudo, que tem a sensação de tudo. Então, como é que se pode responder, e pegando o exemplo da humanidade, como é que Deus consegue criar uma pedra tão pesada que Ele próprio não consegue carregar? Isto falando da nossa humanidade, que nos últimos tempos, de facto, temos vivido bastantes privações. A tal pedra tão pesada. Essa é uma pergunta recorrente que muitas vezes somos confrontados. Mas é uma pergunta que parte de um pressuposto errado. Isto é, levantar ou mover um objeto é um ato consentido, com algum significado, quando existe espaço e tempo. Ora, Deus, por definição, sendo transcendente, não está condicionado pelo espaço e pelo tempo. E, portanto, não faz sentido falar de um Deus que move pedras. Isso seria torná-lo uma criatura condicionada pelo espaço e pelo tempo. E não é só Deus que falam as religiões mundiais. E, portanto, como eu disse, é uma pergunta que está incorreta logo nos seus pressupostos. Seria impossível respondê-la, digamos. Então, já falamos que, de facto, somos seres espirituais, religiosos, também somos seres racionais. Como é que podemos provar, então, a existência de algo que nos transcende, que não conseguimos entender? Isso também é uma pergunta de $1 milhão. Também. Isso é um esforço que tem sido feito, penso que desde nós existimos como espécie. Podemos recuar à antiguidade. Na escola neoplatónica, por exemplo, Plotino dizia que na natureza podemos encontrar coisas belas, mas que para cada coisa bela existe sempre outra coisa mais bela. E, portanto, seria de admitir a existência de uma fonte de beleza suprema, que seria Deus. Já mais recentemente, o Kant falava dos impulsos morais naturais dos seres humanos e sugeria que deveria existir naturalmente uma fonte suprema de bem. E, mais recentemente, alguns
cientistas e pensadores afirmam que a consciência humana é uma prova da existência de uma consciência suprema. Tudo isto são demonstrações filosóficas da existência de Deus, não são demonstrações científicas, porque, sendo Deus transcendente, a ciência não pode provar a sua existência ou a sua inexistência. Portanto, Deus não é objeto da ciência. Mesmo que possamos falar dos tais pequenos deuses que falávamos há pouco. Mesmo só para terminar, quando falamos de religiões, falamos de Deus, mas falamos de um Deus para todas as religiões? Sim, um Deus que se revela ciclicamente à humanidade e cuja revelação divina acompanha e influencia a história da humanidade. Um Deus que nunca nos abandona e que está sempre presente. Portanto, as várias religiões podem dar-lhe outros nomes, Alá, por exemplo, mas o Deus é o mesmo para todas as religiões. É o mesmo. É o mesmo. Não e os seus mensageiros, no fundo, trazem a mesma mensagem adequada. Exatamente, em moldes adequados à maturidade e às necessidades de diferentes povos em diferentes épocas da sua existência. Marco, muito obrigado. Este tema era de facto profundo e denso, portanto acho que deixámos aqui boas pistas para as pessoas lá em casa pensarem um pouco sobre o que estivemos aqui a falar. Se querem saber um pouco mais sobre a comunidade Bahá'í de Portugal, contacte-nos através das informações que têm estado a passar em rodapé. Continuação de uma excelente tarde e até ao próximo programa da comunidade Bahá'í de Portugal.